Um homem que não seja socialista aos 20 anos não tem coração. E um homem que ainda seja socialista aos 40 não tem cabeça. Essa famosa frase é atribuída a Georges Clemenceau, o ministro da guerra na França na época da Primeira Guerra Mundial. Mas ela foi repetida e adaptada por muitas pessoas depois. E essa é uma frase que a princípio parece contraditória, mas que ao se analisar detalhadamente se percebe que ela é muito acertada. Todo jovem, ou pelo menos a maioria absoluta deles, tem duas características marcantes. Primeiro, o desejo de mudar o mundo. E segundo, achar que sabe de tudo. Você acha que socialismo pode dar certo? Pode. A gente vê casos assim, onde se prega socialismo que dá certo. Eu acho que Cuba talvez seja um desses países. Você acha que Cuba deu certo, socialismo lá? Eu acho que sim. Porra! Quando a gente é jovem, nós vemos coisas erradas e nos revoltamos, não só com a situação em si, mas com a apatia das pessoas que veem aquilo e não fazem nada. E aí, como nós somos impulsivos, emotivos, afobados e, por que não dizer chatos e enjoados, nós achamos que podemos fazer diferença e mudar o mundo. É, como todo bom velho careca que não gosta muito de adolescente, ou como se falava há um tempo atrás, aborrecente. E não fica triste não, você que é jovem e curte o canal. Eu aqui tô falando daquele adolescente típico que acha que sabe de tudo, que grita e ri alto no ônibus, que acha que o mundo tem que achar maravilhoso o cabelo colorido e a cara cheia de piercing dele. Mas se você é um adolescente de boa, que gosta de aprender com os mais velhos, educado e não é metido a revolucionário, o Carex vai gostar de você sim. Até porque se você for assim, eu não vou nem te ver como adolescente, mas como um jovem adulto mesmo. E também eu duvido muito que os chofes do tipo revolucionários de cabelo colorido assistam meus vídeos, né? Mas enfim. Mas então é isso, o chofen geralmente acha que vai mudar o mundo. Eu lembro de quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, eu via moradores de rua e pensava: poxa, por que as pessoas não se rebelam e param de usar dinheiro? Dinheiro é só papel. Por si só ele não tem valor. Se os donos dos mercados começassem a distribuir comida e ninguém mais usasse dinheiro, não haveriam mais pobres. E do alto da minha genialidade eu pensava: será que só eu penso assim? Será que ninguém mais chegou a essa conclusão? Sim, pequeno careca, só você, porque ninguém mais é tão burro desse jeito. Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! E em minha defesa eu era uma criança, na verdade. Pior é que tem gente que tem essas conclusões depois de velho. Mas então, a frase do começo do vídeo se refere a essa vontade de mudar o mundo que o jovem tem. Ela geralmente vem da empatia com o próximo, da revolta que ele tem com o que ele considera errado. Só que quando a gente vai ficando mais velho, a gente passa a entender que o mundo é algo absurdamente grande e absurdamente antigo. E que além de dificilmente você conseguir mudar alguma coisa nele, as coisas geralmente não são como você pensava que fosse de verdade. Ah, careca, mas os jovens realmente são capazes de mudar o futuro. Eles serão os futuros presidentes e legisladores e bababá, bababá. Nem me fala disso, que só de pensar que o mundo vai estar na mão dos jovens que se preocupam com linguagem neutra, isso já me dá coisas. Sim, quando ele crescer, o jovem pode mudar o mundo sim, mas sendo ele jovem, muito dificilmente isso acontece. Porque ninguém leva jovem muito a sério, e mesmo que ele tenha um discurso sensato, a maioria dos adultos só vai olhar pra ele e pensar: ah, é um jovem. Vou escutar capapi, porque eu sou jovem. Cala a boca! Silêncio! Não, careca, tem jovens capazes de mudar o mundo. Olha Greta, olha Malala, olha sei lá mais quem. Bom, primeiro que essas aí não estão mudando porcaria nenhuma de fato. Mesmo com a exceção da Greta, as indústrias continuam a todo vapor e mesmo com todo o empoderamento da Malala, o terrorismo está aí mais forte do que nunca. Sem contar que essas meninas se encaixam no próximo ponto que eu quero abordar, que é a dos jovens fantoches. Sabendo que o jovem sempre quer mudar o mundo e que eles vão ser a futura geração dos líderes, os governos, entidades financeiras e grupos ideológicos que ditam o pensamento do mundo usam esses jovens como marionete para influenciar outros jovens. O jovem é emotivo, os seus hormônios estão fervilhando e por isso a reação deles a tudo é muito mais intensa do que a dos adultos. Por isso eles são ótimos agitadores. Porque, pelo menos em teoria, a sua atitude energética contaminaria os outros jovens como eles,
e até seria capaz de tirar os adultos da sua apatia. E isso até funciona por algum tempo. É só lembrar de como muita gente do seu dia a dia ficou impressionado com a Greta na época ou teceu enormes elogios a Malala. Mas respostas emocionais são sempre temporárias. Ninguém consegue ficar animado, revoltado ou empolgado com algo por muito tempo, pelo menos não ninguém normal. A tendência da nossa mente é sempre voltar à homeostase, ao equilíbrio. Sem contar que qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico consegue ver a hipocrisia por trás desses ativistas mirins. Não só eles praticam o oposto do que falam, vide a Greta agora está caladinha sobre o inferno que está acontecendo no Amazonas, e como a Malala discursa contra as armas, estando cercada de seguranças armados. Sem contar que é de conhecimento geral que essas crianças são bancadas por idosos multimilionários, que esses sim têm o poder e a inteligência de conseguir mudar alguma coisa no mundo. Ah, careca, então você acredita que as pautas como aquecimento global, feminismo, direitos de minorias são todas patrocinadas por uma elite misteriosa? Que teoria da conspiração maluca! Meu amigo, uma simples googlada faz você saber que a educação, investimento e, por que não dizer, o treinamento desses jovens vem todos de fundações privadas. E toda fundação privada tem donos multimilionários. Toda teoria da conspiração só é teoria se você não tiver como comprová-la. Nesse caso, tá tudo super documentado na internet. Mas e o mundo jovem nerd, careca? Por que a lacração e o socialismo está se infiltrando nele? Porque nem todo jovem tem vontade de militar, mas quase todo jovem joga videogame, vê série, filme e consome conteúdo nerd em geral. Então as mensagens de cunho progressista estão sendo enfiadas em todas essas formas de entretenimento para que o jovem as consuma e as absorva sem nem perceber. Funciona assim: se em todo jogo, filme, quadrinho ou série que o jovem consuma, o vilão for um cara branco, hétero e de direita, a imagem de um cara desse vai ficar sempre associada a algo ruim. Então quando aparece um político ou uma figura pública famosa que seja branco, hétero ou de direita, automaticamente ele vai ser considerado como vilão. Isso por si só não funciona tanto, porque a maioria das pessoas que sejam normais sabem diferenciar a ficção da realidade. Por exemplo, na ficção eu acho Darth Vader irado, mas na vida real eu não acharia tanto. Na ficção eu fiquei a favor do Capitão América na Guerra Civil. Na vida real eu acho que pessoas com poder para destruir prédios talvez realmente não devessem ficar correndo por aí sem máscara, sem nenhum registro. Mas quando você tem toda essa massificação da imagem do conservador cristão branco e hétero como uma pessoa ruim aliada à mídia, aí o bagulho complica. Veja só o caso do Trump. O cara fez a economia dos Estados Unidos bombar, bateu recorde de empregos, inclusive foi um dos presidentes que mais tirou negros da pobreza de todos os tempos. Mas como falavam mal dele em qualquer site, jornal, programa, quadrinhos e até desenhos, a visão geral das pessoas é que ele é uma pessoa horrível, mesmo que a pessoa não saiba explicar exatamente o que ele fez de tão horrível assim. O que foi que você fez? Estão sempre me culpando por alguma coisa. E enquanto essas grandes fundações e organizações se contentavam em apenas enfiar identitarismo e defesa das minorias no mundo nerd, agora eles estão radicalizando mais um pouco e abertamente tentando associar nerdice com socialismo e comunismo. Tá aí a CCXP desse ano que não me deixa mentir. Mas careca, peraí, lutar contra o racismo e o preconceito não é algo bom? Por que você é contra que minorias tenham mais espaço? Não, amigo, eu não sou contra que minorias tenham mais espaço. Eu sou contra que minorias sejam usadas como veículo político e que ao consumir uma história que dê espaço para minoria, você seja obrigado a consumir esquerdismo. Sabe venda casada? Quando você compra um produto e tem que comprar outro junto? É isso. Pega Aranha Verso, por exemplo. Na teoria é uma animação com um super-herói negro. Na prática você tem apoio à criança trans, a Black Lives Matter, que é um movimento armado extremista e comunista. Eu costumo usar o exemplo do remédio na comida do cachorro. Quem tem cachorro sabe que geralmente eles não gostam de comer remédio. Então você amassa o remédio e mistura na comida que o bichinho come sem saber.
Isso se você não tiver um monstrinho igual a Joyce, né, a minha cachorra, que come até pedra, mas aí é outra história. Mas então basicamente é isso, você está consumindo esquerdismo, comunismo e socialismo misturado no seu joguinho e desenho. Mas careca, socialismo e comunismo são sistemas econômicos, o que isso tem a ver com trans, movimentos negros, feminismo e luta antirracismo? Então, aquele youtuber de esquerda que você costuma ver vai te dizer que isso é muito complicado, que tem todo um contexto, mas na verdade nem tanto. É bem simples, na verdade. Presta atenção. Basicamente, a esquerda prega que não deve haver diferença entre as classes sociais. Marx dizia que toda a história da humanidade é baseada na luta entre as classes, ou seja, faraós dominando escravos, reis dominando camponeses, ricos dominando pobres, etc. E basicamente a cada época e lugar sempre tem uma classe diferente dominando e explorando outra. Na época de Marx, eram patrões explorando trabalhadores. E para que haja justiça no mundo, segundo ele, os trabalhadores deviam se unir e tomar as indústrias dos patrões. Ou seja, a gente está falando de roubo de propriedade e violência aqui, ok? Não tem como passar pano. Marx falava claramente em revolta violenta. Só que, como eu já falei em vídeos anteriores a esse, essa luta é muito difícil porque geralmente os patrões têm dinheiro, polícia, governo, a mídia e até a população ao seu lado, e os trabalhadores não. Afinal, a gente está falando de uma mudança capaz de mudar a vida de todo mundo, então é normal que todo mundo se oponha aos caras que querem fazer a revolução. Então, alguns teóricos que vieram depois de Marx entenderam que o macete não é o trabalhador partir para a porrada, mas sim mudar a sociedade devagarinho através da cultura. Se aos poucos a sociedade começasse a pensar que o trabalhador é que deve ter o domínio das indústrias e meios de produção, a própria polícia, mídia, governo e a população iria se voltar contra os patrões ricos. E isso tem funcionado muito bem. É só você ver que quase toda pessoa que você conversar na rua vai falar mal do seu patrão, vai falar dele de uma forma raivosa ou jocosa. Que tem patrão que explora funcionário? Um monte. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por elas. Mas sem patrão não tem empresa, amigo. E sem empresa não tem emprego. E sem emprego você não tem salário. E sem salário você não vive. Então eu acho que você me entendeu, né? Mas e os LGTV, movimentos negros, feminismo e até o aquecimento global? O que isso tem a ver com isso, careca? Bom, lembra que eu disse que a classe que vai oprimir a outra muda com o tempo? Pois é. A grande maioria das pessoas percebeu que esse discurso engessado, velho, de que todo rico é FDP e que todo trabalhador é explorado, só funciona na teoria. Na prática, a gente precisa sim que hajam pessoas ricas porque são eles que movimentam a economia, criando produtos, alimentos, móveis, etc. Então a mira do socialismo começou a mudar. Ao invés do patrão oprimindo o trabalhador, agora é o branco oprimindo o negro, o homem oprimindo a mulher, o hétero oprimindo o homossexual. As classes podem ter mudado, mas o discurso é o mesmo. As classes oprimidas devem sempre se unir para derrubar as classes dominantes. Ah, você tá viajando, careca. Não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. É mesmo? Então me diz por que todo o movimento de minorias começou originalmente de um movimento comunista. Feminismo? Comunismo. Black Lives Matter? Comunismo. As pautas estão sempre associadas umas com as outras. Tenta ir numa manifestação LGBT, por exemplo, e experimenta falar bem do capitalismo para tu ver o que acontece. Aliás, jovem LGBT e comunista é uma das piores contradições que existe, porque Marx falava mal de homossexual, homossexualismo foi crime em Cuba, passível de punição na União Soviética, etc. Então, resumindo, o jovem se identifica com o socialismo e o comunismo porque ele quer mudar o mundo. Ele ouve que tudo de ruim que acontece no mundo é culpa do capitalismo e, ouvindo isso do seu professor comunista, do seu youtuber favorito e até mesmo dos super-heróis que ele lê, ele acredita que ser comunista é lutar pelos pobres e defender os fracos. Porra, se isso não é triste pra caralho, o que é triste pra você? Caralho, irmão, é triste pra mim? Triste pra mim é o capitalismo. Não, bem, mas... Desculpa. Pô, esse é Francisco. Ele se diverte. Quando, na verdade, ele só está lutando para que haja mais opressão e controle da população.
Porque mesmo se um dia todos os patrões milionários caíssem e os trabalhadores triunfassem, esses mesmos trabalhadores virariam uma nova elite que iria oprimir alguma outra classe abaixo deles. Mas isso é conversa para outro vídeo. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo falando os motivos pelos quais eu acredito que o comunismo ou o socialismo não funciona e por que eu me oponho tão ferrenhamente a eles. Então, por enquanto é isso. Careca agora vai beber uma aguinha, então aproveita para deixar o like, se inscrever e deixar um comentário hateando ou loviando, que eu não levo pro coração não, beleza? Só tem em mente que se bater tu leva. No mais, beijo nas crianças e tchau! Comunista!